Boa noite, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais... Opa, pera lá, agora sim. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma quinta-feira, nosso conteúdo rigorosamente entregue semanal com foco na sua certificação da Anbima. Para quem não me conhece, eu sou o professor Antônio Walter, estou toda quinta-feira aqui conversando com vocês sobre tópicos que vão te ajudar em algo que é muito importante no dia da sua prova, que é te ajudar a interpretar as questões, tá bom? Para quem já acompanha aqui sabe muito bem que eu não fico preso a detalhes pequenininhos sobre cada tópico, a ideia aqui é ampliar a sua visão. Hoje a gente vai conversar sobre alguns ativos financeiros, da onde eles surgem, vamos falar sobre fundos de investimento, CDB, debêntures incentivadas, COI, né, LCI, LCA. Então hoje eu vou dar uma visão mais nítida para você, né, vou clarear a tua visão sobre de onde surgem esses produtos, outros fatores que são fundamentais ao longo do seu estudo para esses temas, tá bom? Lembrando que, para quem já acompanha aqui sabe, no final de toda a aula eu te recomendo ir lá no nosso Instagram para pegar os materiais que a gente libera gratuitamente para você. Acesso ao sistema de simulado que a gente dá, resumos, tabelas, enfim, conteúdos que vão te ajudar, a gente dá de graça. Então vai lá no direct do nosso Instagram, depois você vê aqui na descrição, tem um link rapidinho, você clica, mas espera a aula terminar, você faz isso, vai lá, pede um direct, o pessoal do nosso social media vai mandar para vocês, tá bom? Muito bem. Bom, essa aula que acontece regularmente de quinta e ela é ao vivo. Hoje ela está sendo gravada, tá bem? Então estou gravando hoje à tarde. Era para ser ao vivo, mas eu acabei tendo um imprevisto agora, então parei aqui para gravar. Já estava com o tema todo estruturado para conversar com vocês, mas para também não deixar de trazer o conteúdo, então estou gravando. Quinta-feira que vem eu estou ao vivo com vocês. Fechado? Vocês não vão ficar tristes comigo, né? Porque às vezes vocês estavam esperando um encontro ao vivo aqui. E hoje não vai ser ao vivo, hoje vai ser gravado, mas não é porque é gravado que o conteúdo não vai ser de extrema relevância, o conteúdo não vai te ajudar, longe disso, vai te ajudar demais. E aí, para quem for meu aluno, eu vou pedir para você que depois dessa aula, que você vá lá na comunidade, se você ficou com alguma dúvida, tem alguma complementação, tem algum elogio, adoro receber elogio, vá lá na comunidade e teça seu elogio pro titio, tá bom? Bora lá então, conversar? Então é o seguinte... Hoje, nós vamos falar sobre da onde surgem, né, os investimentos. Eu já até dei uma aula muito parecida com o que a gente vai conversar, mas isso me subiu um alerta que, principalmente com quem está começando agora a estudar para certificações, que recebe um volume muito grande de informação e às vezes se perde aí no meio dos conteúdos que está estudando, né, nem sabe que está estudando, de tanta coisa que está no seu colo aí, não é verdade? É bem assim que às vezes acontecem as coisas. Então, acho que quando a gente dá essa clareza para o aluno, isso acaba facilitando a sua vida aí. Olha só que coisa doida. Quando uma pessoa ela vai fazer um investimento, né, ela tem lá um recurso na mão. Vamos supor que você tenha ganhado na Mega Sena, né? Tenha ganho lá na virada de 2021 os 378 milhões de reais. E aí você está aqui numa posição falando o seguinte, cara, não entendo tanto de mercado, estou agora estudando sobre isso, mas tá felizão da vida, né? Sorriso de orelha a orelha. Você fala assim, cara, onde que eu vou aplicar essa grana? Onde que eu vou aplicar essa grana? E você, nessa condição, tá abonado de dinheiro, tá com muita grana. E a pergunta que fica é, qual é o meu melhor investimento para você? E a grande resposta para isso sempre vai ser essa, sempre vai ser, depende. Depende. Mas, Antônio, depende do quê? É aqui que entra um momento chave na vida do distribuidor de investimento, que é você. Se ainda não é, vai ser. Que é você dar suporte para o teu cliente na escolha. E aí a gente faz o quê? A gente vai começar a coletar informações para ter por onde pegar e entender como que a gente ajuda esse cliente. Existe uma ferramenta que todo distribuidor de investimento, deixa eu até ver se o volume está alto aqui, tá me escutando em alto bom som, né? Que todo distribuidor de investimento é obrigado a utilizar quando o cliente vai fazer o seu primeiro investimento, né? Que a gente chama de API. Esse API está dentro de um processo
no código de autorregulação da Ambima que a gente dá o nome de suitability. Suitability. Que se a gente for traduzir suitability, ele chama conheça seu cliente. E é muito legal isso, porque o processo do API ele precisa traçar pelo menos 3 informações, tá? Que é o objetivo que o investidor tem com aquele recurso, então onde que ele vai aportar, para que ele vai utilizar, enfim, aquele recurso, qual que é o prazo para o investimento, enfim, o que ele quer com a aplicação daquele recurso, a condição financeira do cliente, a condição financeira e o conhecimento que esse cliente tem em matéria de investimento. Você quer saber, assim, olha só o tamanho da importância dessa questão do conhecimento, né? Quando você começa a estudar sobre tipos de investidor, você descobre lá que profissionais que têm certificação CEA, profissionais que têm certificação Core, né? Eles são considerados dentro do mercado investidores qualificados em relação aos seus recursos, aos seus próprios recursos. E por quê? Porque eles têm conhecimento para atuar no mercado como um investidor qualificado. Se um profissional que tem Ancor, um profissional que tem CNPI e tal, ele tem o registro na CVM, ele é considerado um investidor profissional. Então aí você começa a entender que essa matéria de conhecimento em relação a investimentos é muito importante. Então no API a gente entende, tá? Quais dos investimentos a seguir você conhece? Aí traz lá ações, derivativos, fundo de investimento, fundos de ações. Pergunta, inclusive, para o cliente, né? O API é um processo que é um questionário. São várias perguntas que esse cliente tem que fazer. Inclusive, sugiro que se você nunca fez um API, o seu API, você faça. No mínimo, você tem que fazer o seu API. No mínimo. Antônio, não tenho nem conta de investimento, não estou no mercado financeiro. Ô, Cristo! Então abra. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para você abrir conta lá no BTG vinculado ao nosso escritório, tá bom? Mas você não custa nada, é de graça e tudo mais, mas eu vou deixar. O motivo disso, para você abrir lá e fazer o seu API, você tem que fazer, você tem que ver como que é o processo. Ah, mas não vou investir. Não tem problema, vai lá e faça, você entendeu? Vai lá e faça, para você ver como que é o passo a passo, quais são as perguntas, você vai começar a ver isso daqui na prática. Feito isso, a gente vai descobrir uma coisa. Qual é essa coisa, Antônio? Qual é o perfil do cliente? Qual que é o perfil daquele investidor? Mediante as respostas que ele deu. E aí a gente vai traçar, no mínimo, aí cada instituição financeira tem uma metodologia que tem que traçar essas informações, no mínimo, essas informações que eu coloquei aqui, pode trazer mais e traçar no mínimo 3 perfis. Pode ser mais que 3 perfis? Pode. E aí a gente usa no mercado o tal do CMA. Repete aí comigo. CMA. O que é CMA? Conservador, moderado e arrojado. Arrojado. Beleza. CMA. O que é CMA? Conservador. E aí? Moderado e arrojado. Beleza. Então, quando te perguntarem CMA, você já sabe. E quando te perguntarem quais são as informações mínimas que tem que conter no API, você já sabe que é objetivo, é o OCC. Objetivo, condição financeira e conhecimento que o cliente tem em matéria de investimentos. Tá bom? Objetivo, condição financeira e conhecimento. Com base nisso, o cliente responde um questionário e aí vai traçar um perfil que pode ser o CMA, conservador, moderado ou arrojado. Depois que o cliente responde esse API ele pode mudar momentaneamente, pode mudar ao longo do tempo, porque a vida financeira do cliente ela pode se transformando, a realidade dele pode ir mudando ao longo do tempo. Por isso que ele tem um prazo máximo de validade de 24 meses, tá bem? Então, estou dando informação de prova aqui. A prova costuma perguntar isso para você. Qual o tempo de validade do API? 24 meses, então, no máximo. Pode renovar antes? Pode, sem problema nenhum. Mas não pode ter um API feito com mais de 24 meses, senão ele está vencido. Aí o cliente, para fazer uma nova aplicação, ele precisa renovar. Acontecia muito comigo na minha época de banco, que eu tinha cliente que às vezes era da terceira idade, aí você começava a fazer um monte de pergunta, né? Aí falava assim, eu não vou responder isso daqui, Antônio, eu não vou responder. Eu falava assim, mas Dona Maria, pelo amor de Deus, eu preciso que a senhora responda para poder te ajudar. Ela falou assim, mas Antônio, eu não vou responder. Então tá bom, Dona Maria. Se a senhora não quiser responder, não responda. Eu não vou ter as informações, mas aí eu preciso que a senhora assine um termo de recusa, que a senhora está se recusando a fazer o questionário.
Porque se a senhora nem fizer isso, eu também não posso aplicar o recurso. Ah, mas se eu assinar esse termo que eu estou recusando, eu posso aplicar? Pode, mas eu também não posso te recomendar, eu só vou operacionalizar para a senhora. Beleza. E assim era, e assim é no mercado, tá bom? Ótimo até aí. Mas ajuda a gente em que aqui, esse API? Ajuda no quê? A gente entender quais são os produtos que se encaixam para que esse cliente, no caso você, que ganhou na Mega Sena 378 milhões, onde que você pode investir o seu recurso. Motivo disso, vamos supor que você vá no supermercado, né, saiu da tua casa, linda casa, e foi no supermercado, sem objetivo nenhum. Você simplesmente foi lá porque você quer gastar, você ganhou na Mega Sena, meu filho, você ganhou 378 mil reais. E aí, você vai gastar com o quê? Foda-se, não sei, vou gastar com o que eu quiser, eu vou entrar lá e vou sair comprando. E aí a gente tem milhares de itens dentro do supermercado, concorda comigo? Tem milhares de itens no supermercado. Já vou voltar a tela aqui para você, tá? Não perdemos não, tá? Tem milhares de itens. Você chega lá, você fica perdido. E agora? O que eu compro? Depende, se você tiver com fome, você vai querer comprar comida, né? Assim, quando a gente vai no supermercado, você tá com fome, vai comprar comida. Se você não tiver com fome, talvez você vai gastar com outra coisa, com outra necessidade que você tem ali, enfim. Mas tem muita opção. No mercado financeiro é assim. No mercado financeiro a gente tem um monte de opção. Olha só, a gente tem aqui em renda fixa, a gente tem CDB, a gente tem LCI, a gente tem LCA, a gente tem debenture, a gente tem debentures incentivadas. A gente tem ações. A gente tem fundos de investimento, renda fixa. A gente tem fundo de investimento em ações. A gente tem fundo de investimento imobiliário. A gente tem COI. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem CRI. A gente tem CRA. A gente tem opções. A gente tem mercado futuro. A gente tem swaps. A gente tem FIPS, que são Fundo de Investimento e Participações. A gente tem FDICs. A gente tem Fundo de Investimento Multimercado. A gente tem Fundo de Investimento Cambial. Tá vendo que loucura que é? Olha o tanto de opção que você, que ganhou na Mega Sena, tem para investir seus 378 milhões. Se a gente não tem um objetivo, fica difícil de eu entender quais desses itens eu vou selecionar. Ou o que seria um objetivo para quem vai no supermercado? Ir no supermercado você vai comprar item para fazer macarronada. Ir no supermercado você vai comprar item para fazer um bolo. Concorda comigo que se você vai no supermercado para comprar itens para fazer um bolo, os itens que você vai comprar vão ser diferentes se você fosse para comprar itens para uma macarronada? É assim também em investimentos. Por isso que a gente coloca aqui que o objetivo é algo crucial. O que é algo crucial também? Condição financeira, porque eu consigo comprar qualquer item que está aqui. Vou lá no supermercado, eu consigo comprar qualquer item para fazer um bolo? Não, posso gastar R$1.000 para fazer um bolo, mas posso gastar R$20 também. Então a tua condição financeira também é importante eu saber. E agora sim, você sabe fazer um bolo? Não sei. Então é melhor você comprar um bolo de caixinha. Concorda comigo? Não, eu sei fazer bolo, então beleza. Então eu vou fazer um super bolo. Um bolo de casamento. Percebe que são coisas diferentes? São um objetivo semelhante. Eu quero fazer um bolo, mas eu não tenho tanto conhecimento para isso. Então, tudo isso influencia em quais itens eu vou comprar, em quais itens eu vou investir. Por isso a importância que a gente tem. Então, quando a gente olha para esses ativos, ter feito o API, ele é muito importante. Tá bom? Muito bem. Até aí, estamos alinhados, até aqui agora você entende. Agora sim, o investidor, olhando para o mercado financeiro, ele está num papel que a gente chama de agente econômico. Vou até fazer ele de verde aqui. Verde combina mais com esse cara. E sabe por que combina mais com esse cara? Porque ele tem dinheiro sobrando. No teu caso aí, você tem 378 milhões. Quem gostaria de ter 378 milhões aí, digita eu aí nos comentários. Você está numa posição que a gente chama de agente econômico superavitário, né? E a gente tem numa outra ponta pessoas, a gente tem empresas que estão num papel de agente econômico deficitário. Por que está vermelho aqui? Porque para aquisições, para projetos,
né, para crescer o patrimônio. Ao invés de utilizar recurso próprio, esses carinhas aqui, eles pegam dinheiro emprestado com outras pessoas. Com que pessoas? Pode ser com instituições financeiras, pode ser direto com investidores, mas, um exemplo, quem está nesse papel de agente econômico deficitário? Pessoas que, por exemplo, compram um carro financiado, compram uma casa financiada, usam cartão de crédito, utilizam crédito consignado, limite cheque especial, né? Empresas que, por exemplo, pedem dinheiro emprestado para investidores. Opa, mas empresas podem pedir dinheiro emprestado para investidores? Podem sim, através do mercado de capitais, tá bem? E a gente já vai explicar como que funciona isso daí. Mas também pode pedir dinheiro emprestado para banco, não pode? Pode sim. Então, a instituição financeira aqui, em muitos casos, ela faz um papel que a gente chama que é um papel de intermediação financeira. É o papel de pegar o dinheiro de um para emprestar para outro, né? Tem gente que acha que todo o dinheiro que está lá na instituição financeira dela e não é, né? Então ela vira para o agente econômico superavitário, que pode ser também pessoa física, pode ser pessoa jurídica, e fala o seguinte, ó, investe em mim, aposta tudo em mim. E vira para ele e fala o seguinte, se você fizer isso, eu te pago uma rentabilidade por você deixar o dinheiro na minha mão, fazer o que eu quiser com essa grana aí. Aí ele fala, parece interessante, tá, vai lá, empresta a grana. Então, manda o dinheiro para essa instituição e a instituição vai remunerá-lo e vão ajustar esses parâmetros. Da mesma forma, eu adoro explicar desse jeito, que da mesma forma, da mesma maneira que para formalizar uma relação de crédito, a gente tem contrato de financiamento, tem contratos de financiamento imobiliário, financiamento de automóvel, a gente tem crédito consignado, enfim, os que eu até mencionei aqui, que você já conhece. Do outro lado, para formalizar essa relação com a pessoa que emprestou o dinheiro para a instituição financeira, também tem maneiras de formalizar isso e são através de instrumentos de investimento. Quando essa relação de empréstimo, né, a pessoa está emprestando dinheiro para a instituição financeira, ela tem alguns instrumentos para isso, né? Quais são os instrumentos mais comuns? A gente tem poupança. Então, tudo que tiver de amarelo são instrumentos que são utilizados para formalizar esse empréstimo que o investidor está fazendo para a instituição financeira. CDB, LCI, LCA, COI, operações compromissadas. E aí, tem uma outra coisa também muito importante. E essa remuneração, essa rentabilidade que é oferecida? Depende do quê? Depende do risco que essa instituição oferece para o investidor. Então, quanto mais arriscado, mais rentabilidade esse investidor vai exigir. Isso vem do conceito lá das finanças tradicionais, né, que o investidor ele está atrás de uma melhor relação entre risco versus retorno. Então, ele aceita correr mais risco desde que ele tenha mais retorno, né? Que é o tal dentro das finanças tradicionais, que é o investidor ele ser 100% racional. Embora depois de um tempo a gente teve aí, como você assistiu na aula anterior, eu falando sobre finanças comportamentais, entrando psicologia dentro das finanças, que vê as finanças comportamentais, falando que não, o investidor não é 100% racional. Beleza. Então é legal você entender que existe um racional por trás de quanto que ele aceita correr de risco, ele também quer rentabilidade. Quanto mais risco a instituição oferecer para ele, mais rentabilidade ele vai exigir, tá bom? Aí, beleza, a gente tem essas situações aqui, poupança, CDB, LCI, LCA, COI, operações compromissadas, mas Antônio, a minha instituição financeira oferece um tal de fundo de investimento, ele não entra aqui? Não entra aqui, você sabe por quê? Porque o fundo de investimento, ele é uma outra modalidade, né? Ele é uma empresa, um CNPJ, que pode ser, inclusive, criado pela instituição que você atua, mas não especificamente pelo CNPJ que você atua, por um CNPJ que a gente chama que é da asset, daquele banco. Ele cria uma empresa com o objetivo de cuidar do dinheiro de outras pessoas. E aí sim surge o fundo de investimento, né? Esse roxo aqui está péssimo para você ver. Mas enfim, cria lá o fundo de investimento. Então está numa outra seara aqui que pode ser um produto que é oferecido pela sua instituição. Agora sim, esse fundo de investimento, ele vai fazer o quê? Ele vai comprar ativos no mercado, porque ele é uma empresa.
E essa empresa, para oferecer rentabilidade para os cotistas, ele precisa trazer para a carteira um portfólio ativos que vão apresentar essa rentabilidade. E aí, a rentabilidade desses ativos é que, de fato, vai dar a rentabilidade que os cotistas têm naquele fundo. Tá bom? Ótimo. Mas olha só, e se não existisse essa instituição financeira aqui, ó? E eu falei que o agente econômico deficitário, que pode inclusive ser uma empresinha, fosse atrás do investidor direto. Como que isso daí podia se traduzir? Poderia se traduzir com um investimento que a gente chama de debenture. Mas por que fala investimento se a empresa, no caso aqui, está pedindo dinheiro emprestado para o investidor? Porque para a empresa é uma dívida, ela está emitindo uma dívida. E para o investidor é um investimento, porque quando ele dá o dinheiro, quando ele empresta, dá não, né? Quando ele empresta o dinheiro para aquela empresa, ele vai exigir um retorno, uma rentabilidade. Então, já que ele vai ter uma rentabilidade, né, a ideia é que ele tem uma rentabilidade daquele recurso que ele está emprestando, por isso que ele olha para aquilo como um investimento, tá bom? Então, a gente tem as debêntures aqui. Se for um investimento, por exemplo, para investimento, né? Ela for investir isso daí para longo prazo, ou exemplo, fazer um projeto para ampliar a capacidade produtiva. Agora, se ela tiver como objetivo fluxo de caixa, né, giro, aí ela vai emitir uma nota promissória, que é uma dívida também. Agora, essa empresa, às vezes para um projeto específico, ela não quer pedir dinheiro emprestado para o investidor, porque quem pede dinheiro emprestado, em algum momento tem que devolver. É assim que acontece com debênture, nota promissória, tem uma data de vencimento. Da mesma forma que tem com CDB, com LCI, LCA, o banco, por esses instrumentos, pedem dinheiro emprestado para os investidores, em algum momento tem que devolver, né? É um pouco diferente da poupança, que não tem data de vencimento, mas CDB, LCI, LCA, COITO, tem data de vencimento, tem uma data que a instituição vai ter que devolver o dinheiro para esse investidor. A debêntures com nota promissória é assim que funciona também. A empresa pediu dinheiro emprestado para o investidor e eles organizaram uma data que esse recurso vai voltar para a mão desse investidor e também, dentro desse prazo, uma rentabilidade e o formato que essa rentabilidade vai ser paga. Tá? Agora, a pergunta que eu deixei para você é: e se essa empresa não quisesse devolver o dinheiro, como que ela pode fazer isso? Através de venda de participação. Se ela vender participação, ela não precisa devolver, porque já que ela vendeu, alguém comprou. Se alguém comprou, tomou posse. Quem toma posse não está emprestando, está comprando. E é assim que acontece no mercado de ações. Tá? O mercado de ações é o mercado que o investidor toma posse, ele compra a participação. Em troca disso, a empresa abriu o capital dela. Ela está aceitando novos sócios. Então, quando o investidor compra essas ações, o dinheiro da aquisição dessa ação vai para o caixa da companhia. E quando esse dinheiro entra, ele não precisa mais sair. Né? Lógico, quando isso acontece no mercado primário, que é quando há o lançamento dessas ações. Vídeo aqui que você deve conhecer, já ter escutado um tal de IPO. Né? O IPO é a primeira oferta de ações para o mercado de uma companhia. Está abrindo a abertura do capital dela para o mercado. Então ela faz esse lançamento, é o mercado primário, o lançamento das ações. Quando o investidor compra, o dinheiro vai para o caixa dela. E aí a gente tem, isso acontece no mercado primário. Aí a gente tem o mercado secundário, que é um mercado que acontece dentro da bolsa de valores, da B3, entre investidores, que é um investidor negociando com outro investidor, que esse mercado secundário dá liquidez para aquelas ações no mercado. É quando um investidor vende para outro investidor. Só que isso não influencia mais no caixa da companhia, porque o dinheiro entrou, ele não sai mais. Beleza? Mas, em contrapartida, ela precisou, para realizar nesse formato a captação do recurso, ela precisou abrir capital, precisou aceitar novos sócios. Tá bem? Existe todo um processo, né, para que isso aconteça, mas é possível e aí vai depender um pouquinho dos objetivos dessa companhia, né, se para ela vale mais a pena fazer via ações, ou se não quero abrir capital, mas eu preciso do dinheiro, vou fazer isso via debêntures. Tudo vai de um estudo que a gente chama de custo médio de capital, né, o famoso VAC. O VAC, para quem vai fazer CEA, sabe o que eu estou falando. Então é aqui que há feito um estudo de qual que é o custo de capital próprio, custo de capital de terceiros, para ver se vale a pena, né, eu pegar mais dinheiro emprestado com um investidor fora, enfim. Né? Então é assim que funciona. Tá bem? Bom, deu para entender algumas coisas aqui que a gente veio conversando? Tá? E aí quando a gente entra aqui na esfera do FII, né, você vê que é um assunto bem amplo.
O fundo de investimento também, se a gente não tem segmentações aqui dentro, fica difícil se eu tiver só um tipo de fundo. Então aqui a gente tem vários tipos de fundo para vários tipos de objetivos que o investidor pode ter. Então aí que a gente entende sobre o fundo de renda fixa, o porquê que a gente tem outras subclassificações ali dentro, que é o rendas fixas simples, e por aí vai, tá bem? Deixa eu ver se a gente está rodando certinho aqui para você, tá? Tudo perfeitinho, tá bom? Então é assim que funciona. Conseguiu clarear a tua visão sobre alguns fatores? Agora eu queria saber você o seguinte, você vai me ajudar a desenhar a aula da próxima semana. Com base nesse nosso bate-papo aqui, o que você ficou com dúvida? Quais são os assuntos que a gente precisa dar à luz para você? Dentro desses ativos aqui, o que você tem mais dificuldade? Coloca aqui nos comentários para mim, posso contar contigo? Se não for aqui, vai lá no meu Instagram, coloca lá, mas enfim, eu quero sua ajuda para a próxima aula, porque aqui é um assunto introdutório, em que a gente abre a visão, começa a te mostrar a importância, de onde surgem algumas coisas, né? Porque no dia da sua prova, independente do que a questão perguntar ou da maneira que ela é estruturada, quando você entende a origem das coisas, o fluxo das coisas, a sua vida fica muito mais simples, né? Até para às vezes ir, não tenho convicção de todo o conteúdo, mas você poder ir por eliminação, sabe? Esse formato de aprender te ajuda demais. Então coloca nos comentários qual é o tema que você está com mais dificuldade para a gente abordar aqui. Se não for aqui, coloca lá no Instagram para mim, mas participe. Posso contar contigo? Posso? De verdade? Olha só, se você gostou do conteúdo, coloca aí que você gostou do conteúdo, então dá o joinha, para mim isso daí é muito importante, não só para mim, para o canal, e aí se conecta com a gente, porque sempre que a gente posta o conteúdo, você vai ser notificado aí, então é uma maneira de você garantir que você vai receber os avisos de conteúdos postados por nós. Belezinha? Se você ainda não conhece os nossos cursos, aqui embaixo tem um link para você conhecer os nossos cursos. Não se esqueça, eu também deixei um link útil para você fazer o API, tá aqui também. Abre a conta lá no BTG, vale super a pena, tá bem? O BTG é o banco de investimento aí que é parceiro do escritório da Dom, que nós somos parceiraços aí. Então, abra a sua conta. Do mais é isso, espero que você tenha curtido. Beijo no seu coração. Conto com a tua contribuição aqui embaixo. Semana que vem, na quinta, eu estou ao vivo aqui com vocês. Lembrando que hoje foi gravado, mas é porque eu realmente tive imprevisto. Estou terminando agora a gravação e correndo para esse compromisso. Tá bom? Beijão, convide alguém para assistir. Eu conto contigo em difundir esses conteúdos e te vejo na próxima semana. Até lá.